Fala galera, Boni, Dani aqui. Galera, assisti Stranger Things 3, eu espero que esteja pronunciando certo. Bom, terceira temporada onde trouxeram uma série mais inovada, mais criativa, trazendo muita coisa bacana, onde todos os elementos possíveis ali são bem criativos e a minha análise então, se preparem, só coisa boa. Chega de enrolação, roda a vinheta. Stranger Things, terceira temporada. A direção fica ali pelo Russ Duffer, ele é bom, todos os elementos que ele implanta nessa série dão certo, com muita criatividade, genialidade, não só envolvendo personagens, protagonistas, etc., como também o que está ao redor, dando muito destaque ali, principalmente na época, nos anos 80. Então, ele se dá muito bem ali, trazendo uma série fantástica. Após a segunda temporada, as crianças que agora são adolescentes, lógico, se passaram-se alguns anos, têm ali que enfrentar uma nova ameaça que vem chegando. E eles têm que permanecer juntos, unidos para enfrentá-lo, sendo porque muito mistério, suspense, terror e ficção é acrescentado, onde uma atmosfera mais pesada nessa nova série é implantada. Bom galera, então vamos começar. Para quem viu a primeira e a segunda temporada, apesar que elas não foram ali com grande sucesso, essa terceira veio com força total, terminou com força total, e o começo dela não é aquele suspense ali esticado, não. Há ali vários elementos bem distribuídos, onde a estrutura ali, ela é bem ali distribuída, bem dividida, onde você não aguarda muito para que as coisas aconteçam. As coisas acontecem ali de uma forma, na hora certa, bem equilibrada. Os personagens de cara você já vê ali a diferença que eles trazem, apesar de serem adolescentes, não mais crianças, mas algumas coisas ali eles apresentam ter uma diferença constante, trazendo ali uma história um pouco mais diferente, mas ao mesmo tempo você vendo ali que os adolescentes são aquelas crianças que vão ter que enfrentar esse mal, um mal novamente ali que nunca morre. Então é uma história que tem uma crescente muito boa, principalmente nos personagens, mas o núcleo ali não fica jogado na lata do lixo. Os personagens que vocês acabam vendo ali é praticamente os mesmos, personalidades e etc. A narrativa da história ela é bem controlada aqui. Em nenhum momento há pausas onde você espera ali certas explicações, não. Tudo ali é jogado ao seu tempo, tanto de um lado como de um outro, sendo porque cada episódio ali sempre traz ali um bom começo, um bom meio e um bom final para que você aguarde a próxima, sempre trazendo algumas surpresas, mistério e suspense também é bem concretizado na história. Mesmo você já adivinhando do que vai acontecer lá na frente, algumas coisas vêm ali retrocedendo que você não esperava. Então há ali uma melhora tanto na história como também nos personagens. A atmosfera também é mudada, o tom, você vê que há uma coisa um pouco mais pesada, apesar de um perigo constante ali não ser, na minha opinião, uma grande ameaça como a gente viu lá na segunda temporada, porém ele representa um perigo e você vê o choque, né, que é ali entre os adolescentes que eles têm que enfrentar, têm que permanecer unidos, e os dons que são ali apresentados, né? Não só o elemento visual, como as interpretações dos personagens ali são muito boas. A primeira coisa que eles focam muito, praticamente durante a série toda dessa terceira temporada, é os anos 80. Onde você não vê alguns detalhes lembrando que é os anos 80. Não, tudo ali que você vê é uma realidade lá dos anos 80, 1985. E principalmente um shopping que eles implantam, um novo shopping na cidade de Rinkins, que é a sensação, e lógico, onde quase tudo acontece lá, né? Então foi uma ideia genial ali que eles acabaram trazendo ali, não só o shopping, mas o desenvolvimento de trazer os anos 80 dentro da história também é muito bom. Claro, há uma focagem ali também nos Estados Unidos, União Soviética, aquela coisa capitalismo,
coisa de espionagem, etc., que acaba ali dando um sentido também na história, principalmente nessa terceira temporada. A gente viu algumas coisas na segunda temporada e não foge muito dessa, sendo porque é mostrado com, eu diria, com muito valor, né? Há uma coisa muito bem distribuída também quando eles jogam a União Soviética, os Estados Unidos, então é uma coisa que traz sentido, dando uma explicação a mais, mas também não é uma focagem que rouba a história, o núcleo, não. É uma coisa que é um detalhe que tem que ficar permanecido durante o trama. Já os personagens, não tenho o que dizer de ruim, apesar de eu achar ali que a Eleven ela tem ali um destaque maior, todos eles são bons, são ótimos, são excelentes, representando muito bem. Há um espaço bem ali distribuído, dividido para cada um, onde cada um tem o seu destaque, então acho que ficou ali muito bem destacado, sempre você colocando uma líder, porém os outros eles não ficaram atrás. Eles tiveram seu espaço, foram muito bem mostrados, houve um tratamento nesses personagens ali especial que acabou roubando a série. Bom, eu não diria que desta é uma coisa negativa, não. Trazer um monstro só, tudo bem. Lá no começo eu fiquei assim, pô, mas só um, né? Sendo porque eu gostei muito lá dos anteriores, mas esse não, ele representava um perigo constante, ele dava aquela atmosfera de medo, era tenso, então ele foi bem encaixado, ele foi também bem tratado ali dentro da série, e claro, ele não fugiu, ele não foi leve, ele não pegou leve, ele pegou pesado, tratando ali como ser um inimigo muito difícil. Ah, e uma coisa, galera, é uma opinião minha. Pra mim, o Hopper, claro, ele não morre, ele não morre. Vocês podem falar que eu estou louco, tal, ele não morre. A cena pós-crédito acabou ali deixando uma sementinha plantada aqui. Esse cara não morreu, então se vocês acharem que ele morreu, por favor, me provem, porque eu ainda acho que esse cara deve aparecer. Entre outros personagens que apareceram na segunda temporada também devem voltar. Lógico, haverá uma quarta, mas isso eu vou falar depois. Então, na minha opinião, o Hopper não morre, sendo porque o final acabou trazendo algumas dúvidas. Bom, galera, eu não vou falar de todo o elenco, sendo porque, como eu disse, há ali uma distribuição para cada um, onde eles têm o seu espaço, porém, a Millie Bobby Brown, ela é muito bem ali, ela rouba a cena, como a Eleven, ela é uma líder, ela é mais destacada, ela foi isso nas últimas temporadas e ela não foge dessa, ela foi fantástica, então é a primeira ali que eu avalio como uma das melhores, se não for a melhor. É claro que houve uma evolução em todos eles, né? Os adolescentes que eram crianças, houve uma evolução em cada um específica, porém o restante não foge disso. Eu destaquei uma como a mais destacada, mas os outros tiveram seu espaço, ficaram um pezinho atrás, mas foram muito bem ali, trazendo ali uma diversidade em cada um, onde nenhum ficava ali esquecido na minissérie, não. Foram muito bem representados. O David Harbour como o Hopper, como eu disse, ele representa bem. O personagem também acabou chamando minha atenção, sendo um cara difícil ali, frio. Lógico, a gente sabe o que ele é, o que ele representa. Então acabou ali se dando bem ali, apesar de ser uma única coisa, mas não fugiu não, ficou bacana, ficou ali trazendo um perigo constante, havia ali um perigo, então foi muito bem tratado também. Resumindo, galera, Stranger Things terceira temporada é tenso, tem ficção, tem terror, tem suspense, o elemento visual é muito bem jogado, muito bem desenvolvido, os personagens são bem representados ali, tanto de um lado como de outro, você vê ali uma inovação, uma evolução ao todo, principalmente na história, as focagens também são muito bem implantadas, trazendo ali um sentido maior, e eu não poderia dar outra nota como 9.5, foi fantástico, foi quase perfeito. Como eu disse, algumas coisas deixaram a desejar? Não deixaram a desejar, mas poderia ter sido mais fantástico, talvez colocar alguns elementos ali para representar um perigo, porém 8 episódios ficou de bom tamanho, são quase 8 horas, é muita coisa, e ao mesmo tempo não pela quantidade de personagens, então ficou ali quase perfeito, ficou maravilhoso, uma das melhores séries que eu já vi na Netflix. E se preparem, porque a quarta temporada vai chegar e
Claro, a quinta também, já estão até dizendo numa quinta temporada. Houve uma crescente da primeira e da segunda para a terceira, então não acho que deve fugir disso. Deve vir com força total e acredito que deve vir mesmo, sendo porque a criatividade, como foi ali bem desenvolvida ao passar das temporadas, foi muito boa, foi ótima, foi excelente. Bom, galera, por aqui nós terminamos. Dá o curtir, compartilha, se inscreve no canal, vai ajudar bastante. E comentem, para nós entrarmos em discussões amigáveis. Bonnie Dani termina por aqui.